Pessoal, eu peguei aqui um caso bastante interessante. É um Samsung A8. Samsung A8. Modelo SMA 730. Já está aqui conectado na fonte. E pressionar aqui a chave Power e ver lá o consumo que ele apresenta na fonte. Estou segurando aqui a chave Power e vejam lá o consumo na fonte. Esse consumo já me indica uma falha. Pela minha experiência de bancada, esse consumo indica uma falha. Eu não preciso estar medindo muita coisa, pois aqui essa falha se trata de falha de memória ruim. A única coisa que eu vou fazer nesse dispositivo, em cima desse consumo, é remover essa memória e verificar como é que ela está. A placa ainda não foi mexida, ela só está com os cabos aqui. Aqui tem a blindagem da memória, da CPU. E em cima desse consumo, eu vou trabalhar somente memória. Então já estou aqui com a placa. Eu vou remover essa blindagem da CPU e da memória, porque eu preciso ter acesso à memória dele para mim passar certeza, porque eu disse que a falha era por memória, então eu tenho que dar a certeza que é memória, né? Não posso estar me enganando no meu diagnóstico. Vou procurar aqui o alicate e arrancar essas blindagens. Essas não, essa. Vou aqui tirando a blindagem com alicate. Para ter acesso a essa memória. Só um momento. Pronto. Temos uma memória. Não. Pronto. Aqui a memória, aqui o processador. Vamos dar uma limpada aqui. Uma limpeza aqui. E temos um aparelho que tem memória unida com processador. Memória RAM em cima, processador embaixo. E memória separada. Então vamos extrair somente essa memória aqui. Tirar aqui essa redinha somente ao redor da memória.
arranca. Aqui só remover, ó, trocar de bico e remover ela. Já com a placa posicionada aqui, vamos trocar o bico para fazer a remoção da memória. Vamos lá. 300 por 100 por 1 minuto. Eu sempre uso isso, sempre repito isso. Pré-aquecimento. Mudar aqui para 360, vazão no 60. Pronto. Então vamos lá. Se arranca muito pad, é normal, o importante é ficar os conectados, nada mais. Fazer a limpeza dessa memória e já já a gente volta com a leitura na programadora. Essa placa é igualmente a placa do A20. Quando a gente remove a memória, somente os pads conectados ficam na placa, o resto sai tudo até na própria limpeza. Para a limpeza os pads se arrancam, vão se arrancar. Nenhum problema com isso, nenhum problema. Quem já trabalha com memória, que pega essas placas A20, A10, A50, A30S, sabe que os pads NC dessas placas, todos eles se soltam. Não é falha, não é um erro na hora da remoção, não. O que não pode se arrancar aqui são os pads que são conectados, os que tem comunicação com o processador e os pads de alimentações.
fazer aqui a limpeza com a malha de soldadura para a gente ver que somente os pads que são conectados foram os que ficaram. Os NC saem na própria limpeza. Na própria limpeza os NC se arrancam. O que não pode sair daqui são os pads que não acabei de falar. São os que tem comunicação. Os que não tem comunicação pode sair tudinho. Pronto. Só ficou quem é conectado. Nenhum pad foi arrancado, somente os NCs. Então, pessoal, eu tô com a placa do A8 sem a memória, já removi a memória. Eu vou conectar ela aqui e verificar no gerenciador de dispositivo. Aqui temos uma placa gerando portas de comunicação, porque está sem a memória. Então essa placa aparentemente está toda perfeita. A falha estaria por memória. E a memória está aqui. Pelo consumo, eu identifiquei que a falha seria por memória. Vamos fazer a leitura da memória, né? E ver se realmente era a memória que estava morta. Esse é o A8 da iCat. Pronto, temos uma memória morta, né? Inusable é uma memória morta. Então, diagnóstico por consumo não foi em vão. A experiência conta muito. A experiência de bancada conta muito. Então, com isso, eu posso reparar esse dispositivo substituindo a memória dele por outra, né? Porque essa placa está perfeita. O defeito é nessa memória, está morta. Temos aqui uma memória inusable. Temos uma memória que não tem mais nenhuma informação. Aquele consumo lá na fonte era característico de uma falha de memória morta. O aparelho tentava startar e por um estágio ele parava o consumo por 2 segundos, se não me engano, em 74. Naquele 74, a CPU estava tentando se comunicar com a memória e não obtinha a resposta e reiniciava o processo de inicialização. E fica nesse loop o tempo inteiro. Então, para quem votou memória MMC, DED, acertou. Bom, pessoal, já consegui a memória. Vamos verificar aqui. Estou tentando reciclar uma memória de um 13C. Ela me deu uns erros aqui. Formatei. Vou ver se eu consigo aqui adicionar aqui o firmware do aparelho. Vou precisar de uma ROM para extrair PIT-BL. E também aqui é uma memória de 128 GB. Eu vou precisar também do arquivo PIT da pasta do A730, que é o A8+, e vou adicionar aqui o BL. Arquivo BL e vou escrever aqui. Vamos ver o que dá. Né? Depois que eu reparticionar aqui, eu vou escrever. Pronto, aqui me diz que reparticionou, tudo ok, tudo direitinho, né? Eu vou limpar aqui e conectar. A memória nesse instante já está reparticionada. Por ser um processador Exynos, eu posso reprogramar com PIT-BL, não preciso dar dump. Ok? Vamos esperar ela aqui, fazer a leitura. Eu vou escrever uma partição FS de engenharia. Pronto, tá aqui o ZData. Nós temos aqui bootload se inscreveram. Beleza, eu vou precisar escrever a partição FS de engenharia. Essa partição ela tá na minha pasta de download. Esse FS de engenharia tá aqui.
fs.bin. Eu vou escrever ela aqui, tá? Black, né? Eu vou escrever ela. Pronto, vou fechar aqui. E bem antes eu vou... Esse FS é um FS de engenharia para que o aparelho ligue. Porque se não tiver, ele fica com falha de inicialização. Fica dando erro lá na tela de recovery. Beleza, FS de engenharia não contém IMEI, não contém nada. É uma pasta limpa. E essa memória era de um 13C, né? E ela tá clean. A gente consegue ver que ela tá clean aqui, né? Tá clean. O ZData tá no tamanho correto. Eu só vou agora configurar a sequência de arranque dele, que é Exynos 480101. E daqui eu já monto o aparelho. Beleza? Aqui eu já monto e passo o software. Por aqui encerra. Agora eu vou tirar essa memória, né? Vou tirar essa memória daqui e montar e passar software. Ele deve ligar, porque a falha era a memória. Então vamos lá. Pronto, a gente já montou a memória, né? E já carregamos aqui o software nesse computador aqui. Ele está conectado nesse computador porque eu estou passando software aqui em outro aparelho, então tem que passar software em outro computador. Já está carregado o software. A 730F. E vamos aqui apertar o... Já deu lá a informação lá e está correndo o software. A 730, storage 128 GB. 128 GB. E vamos aguardar aí, finalizar. Depois que finalizar, eu retorno aqui com o aparelho. Então, finalizou o software, acabou de finalizar. O dispositivo já está ligando, está instalando atualizações. A memória dele, vou tirar aqui, a memória dele tá aqui em cima, vou mostrar aqui para vocês. Era uma memória do tipo Samsung, né? Memória do tipo Samsung. Aqui eu coloquei nele aqui uma memória. Deixa eu ver se eu consigo aqui desconectar tudo aqui. É uma memória de um Redmi 13C. Que vai ficar faltando nesse dispositivo, é só reparar os IMEI. Esse serviço eu não vou mostrar, não tem como estar mostrando. Tanto aqui a memória, a gente pode ver lá no microscópio. A memória que foi trocada, a memória do 13C, né? Tá aqui, para quem trabalha com os 13C, conhece essa memória. Então é isso aí. Finalizei. Graças a Deus, resolvido. Então, pessoal, na falha desse A8+, na fonte de alimentação a gente tinha um ciclo, né? Tínhamos um ciclo, ele iniciava, mas o que me fez ir direto na memória do dispositivo foi aquela travada por 2 segundos em 74 mAh. Aquilo ali me deixou convicto que eu tinha uma falha de memória. O consumo ia, fazia um ciclo e travava em 74 mAh por 2 segundos aproximadamente. E essa travada é a CPU tentando se comunicar com a memória, não obtém resposta e reinicia o processo de inicialização. Então, eu consegui uma memória, tirei a memória, consegui a memória de um 13C, né? Reprogramei e o aparelho ligou. Então, a falha era da memória, simplesmente da memória. Então, como eu falei, a importância de a gente ter um conhecimento, uma boa interpretação dos consumos na fonte de alimentação. Então é isso aí, pessoal. Para quem gosta do nosso trabalho,
deixa o like, não esquece, compartilha com a turma aí, porque esse conteúdo de reprogramação não está disponível na internet, ninguém está disponibilizando, eu estou disponibilizando aí gratuito para vocês. Então, custa nada deixar o joinha, compartilhar com a turma aí. Fechou? Valeu!